Olá, queridos, que a paz que excede todo o nosso entendimento possa fazer parte da sua vida, transformando o seu ser e te abençoando poderosamente. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos com você nessa hora para mais um devocional. E que bom que você está a nos escutar. E eu gostaria que você estivesse compartilhando as nossas mensagens, dá aquele like para que o YouTube ele possa entender que é um assunto de grande relevância e possa também mostrar para outras pessoas. E estamos continuando o nosso devocional em forma de estudos sobre as obras da carne. Hoje vamos estar falando sobre a lascívia, a cobiça desenfreada que corrompe o coração. Nós sabemos que no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21, a lascívia está entre as obras da carne. E no grego, o termo central para este conceito, no significado, significa auselgeia, frequentemente traduzido como libertinagem, sensualidade ou lascívia. Então, queridos, enquanto a imoralidade sexual, que é porneia, se refere aos atos específicos, a lascívia, a auselgeia, refere-se à atitude interior perversa que os alimenta. É a semente da qual brotam os frutos podres da imoralidade. Então a lascívia é mais do que desejo. É desejo desenfreado que perdeu toda a vergonha e também a restrição moral. É a personificação do coração desesperadamente corrupto em sua busca por gratificação sensual. Então esse devocional de estudo busca explorar a profundidade deste pecado, que não apenas leva às ações pecaminosas, mas corrompe toda a disposição da alma, tornando-a insolente contra Deus e contra a sua santidade. Então vamos mostrar, como eu sempre tenho falado, os 10 pontos essenciais sobre esse pecado, sobre a lascívia. E o primeiro ponto é a definição teológica, a atitude que antecipa o ato. Então a palavra auselgeia carrega a ideia de licenciosidade, ausência de restrição. Em outras palavras, para você entender, é a desvergonha. É um pecado de excesso e arrogância. Enquanto os outros pecados podem tentar se esconder, a lascívia, ela é ostensiva, ela se orgulha de perversidade e não sente vergonha. Marcos capítulo 7, do verso 21 ao 23, onde Jesus lista a auselgeia como uma das coisas que procedem do coração do homem e mostra que ela é uma fonte de contaminação interna. Ela é a mentalidade que diz: eu mereço este prazer, não importam as circunstâncias, não importam os limites de Deus ou o bem-estar dos outros. Então, é a cobiça elevada ao status de divindade. Segundo ponto, a raiz no coração humano, a adoração ao prazer. A lascívia, querido, em sua essência, é uma forma de idolatria. Colossenses 3, verso 5 exorta: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra,
né? A prostituição, a impureza, a paixão, a má concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então, Paulo agrupa a lascívia com a avareza e a chama também de idolatria. Agora, por quê? Porque ambos os pecados colocam um objeto de desejo, seja prazer ou seja dinheiro, no lugar de Deus. Então, a pessoa lascívia adora a experiência sensual, busca nela sua satisfação última e submete toda a sua conduta à aquisição desse prazer, ou seja, é uma rebelião contra o primeiro mandamento. Terceiro ponto, a conexão com a mente corrompida, a recusa de retenção. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32, depois você lê lá, traça a progressão da apostasia humana e a azalgeia aparece como um marco crucial. O versículo 28 declara: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas que não convêm. Então, uma das características listadas dessa pessoa que é cheia de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, são inventoras de males. Então, a lascívia é um sintoma de uma mente que Deus entregou à sua própria insensatez. É uma inteligência corrompida que é criativa apenas em inventar novos caminhos para o pecado e justificar os seus desejos perversos. Quarto ponto, a manifestação na cultura, ou seja, a celebração do avitamento. A lascívia raramente permanece privada, queridos. Ela busca se expressar e normalizar-se na cultura atual. Efésios 4, 17 ao 19 descreve os gentios que andam na vaidade dos seus censeus, dos seus obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e também pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então, a azalgeia aqui é um estilo de vida de dissolução, marcado pela insensibilidade e uma avidez insaciável por mais impureza. Isso é visível na pornografia, na glorificação da presmiquidade, na mídia, no humor obsceno e na rejeição de qualquer padrão moral com repressão. O quinto ponto, o contraste com a sensibilidade cristã, andar na luz. O crente é chamado, querido, a ter uma sensibilidade aguçada para a santidade, o oposto direto da insensibilidade da lascívia. Então, se você for ler Efésios capítulo 5, do verso 3 ao 12, faz um contraste chocante. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Então, o autor deixa claro, que o cristão deve ser tão sensível à impureza quanto os seus olhos são sensíveis à luz brilhante. A lascívia, com certeza, é andar nas trevas, e a santidade, com toda certeza, é andar na luz. Então precisamos nos atentar justamente para tudo isso, para que a gente possa ser, na verdade, renovado com Cristo Jesus. O sexto ponto, o perigo da graça transformada em libertinagem. Então, a forma mais insidiosa
de lascívia é aquela que tenta usar a graça de Deus como desculpa para o pecado. Judas, capítulo 4, lança um aviso solene, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vós. Eles são ímpios e transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses falsos mestres argumentavam que, uma vez que a graça é abundante, eles poderiam pecar livremente. Então, essa ausageia teológica é talvez a mais perigosa, pois engana a si mesma e também aos outros, profanando o próprio Evangelho para justificar os desejos carnais. A verdadeira graça nos ensina, querido, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Nunca esqueça isso. 7º ponto, a luta pela mente, o corpo, é a mente, então um campo de batalha da lascívia. A batalha contra, querido, a lascívia é vencida ou perdida na mente. Jesus nos ensina que o adultério começa no olhar e no coração, E ele fornece a estratégia militar para isso, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então a mente lascívia produz conselhos que se opõem a Deus, Então a vitória começa ao se tomar cada um desses pensamentos e submetê-la à vontade de Cristo. O que a Bíblia diz? Isto glorifica a Deus? Isso trata o meu corpo como templo? Isto é amor para com o próximo? Então precisamos estar atento a todos esses conceitos. O 8º ponto, o fruto do Espírito como antídoto. E a gente sabe que o domínio próprio e a fidelidade é o maior remédio e o maior antídoto para esse pecado. Então a solução para essa obra da carne chamada lascívia, com toda certeza, querido, é o fruto do Espírito, que lista como evidências da vida controlada pelo Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o domínio próprio é a capacitação sobrenatural para governar os apetites e paixões. E a fidelidade é a lealdade a Deus e aos seus mandamentos, e também àqueles a quem devemos lealdade, como o nosso cônjuge, por exemplo, você que é casado. Então a bondade e benignidade focam no bem-estar dos outros, em contraste com a autossatisfação egoísta da lascívia. Então o coração cheio do Espírito está tão ocupado produzindo esses frutos que não tem espaço para as obras infrutíferas das trevas. O 9º ponto, a mortificação do pecado, a prática da negação radical. Então a luta contra um pecado tão entrincheirado como a lascívia exige medidas radicais, um processo que os puritanos chamavam de mortificação. Colossenses 3,5 ordena: mortificai ou tornai mortas, Portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Romanos 8,13 afirma: porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se viver pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, mortificar não é simplesmente suprimir um desejo,
é pelo espírito atacar suas raízes, privá-lo do oxigênio, evitando gatilhos e substituí-los por afetos e desejos santos. É, na verdade, uma guerra santa contra o próprio eu. E o 10º ponto, para poder a gente finalizar, temos que buscar a santidade, o chamado positivo à pureza. Então, o objeto final não é apenas não ser lascivo, mas ser puro, porque a pureza é o estado positivo de integridade, integração e saúde da alma. Mateus capítulo 5, verso 8 promete: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a pureza do coração é um pré-requisito para uma visão clara, do chamado de Deus. Então 1 João 3, do verso 2 ao 3, conecta a esperança da vinda de Cristo à purificação. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então a luta contra a lascívia é, em última análise, uma busca por Deus. É o desejo de ter um coração tão puro que possa contemplar a beleza do Senhor e refletir algo dessa beleza em um mundo obsceno. Então, concluindo e aplicando, a lascívia é uma obra da carne porque a expressão máxima do ego autônomo e rebelde que se recusa a ser restringido por qualquer autoridade divina ou moral, porque ela escraviza, insensibiliza e afasta as pessoas de Deus. O Evangelho, querido, oferece libertação através de Jesus Cristo, que perdoa a impureza do passado e concede, pelo seu Espírito, o poder para o domínio próprio, para a renovação da mente e a pureza do coração. Então, o chamado é para fugir da azalgeia e correr em direção a Cristo, que é o único que pode satisfazer os desejos mais profundos da nossa alma. Agora, algumas perguntas para a nossa reflexão, Como a nossa cultura promove uma mentalidade de libertinagem, de desvergonha? O que significa na prática levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo no contexto da batalha contra a lascívia? Como podemos cultivar uma sensibilidade à santidade em um mundo que celebra a insensibilidade? Pois é, então são perguntas que merecem, na verdade, atenção e que merecem também uma boa reflexão. Amém? Vamos agora orar, pedir orientação ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, envolvido contigo neste devocional, nesse estudo, para que o Senhor possa, Pai, nos livrar dessa obra da carne que tem saturado a sociedade e que tem, na verdade, envolvido, Senhor, os teus filhos por falta de vigilância e por falta de entendimento. Pai, eu quero te pedir, Senhor, a esta pessoa que está nos ouvindo, que tem essa dificuldade, que o Senhor possa operar na vida dele, na vida dela, que o Senhor possa fazer a transformação, que essa transformação não seja apenas aparente, mas que seja uma transformação de dentro para fora, para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Pedimos, meu Pai, que coloquemos o nosso pensamento no Senhor, na obediência de Ti. Ó Deus, não faz, Senhor, com que possamos ficar enxergando essas práticas erradas e que essas mensagens, através dos olhos, possam chegar até o nosso coração. Que o Senhor possa nos dar livramento, que possamos estar, Pai, mortificando, ó Deus, esses desejos pecaminosos em Cristo Jesus, para que possamos, Pai, todos os dias
ó Deus, ser mais parecido contigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Seja você, meu querido, uma pessoa abençoada.